Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje tem um tema pouco falado, varizes pélvicas é o nosso tema de hoje. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Eduardo Brigídio, já me acompanha no programa de hoje. Ele é médico angiologista, também cirurgião vascular. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor começa agora com um tema interessantíssimo, varizes pélvicas. Aproveita que você pode começar a ligar para cá, tirar suas dúvidas acerca desse tema. 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Participe também pela nossa rede social favorita, que é o Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente coloca qual é o tema do programa, qual tema vai ser abordado aqui no Consulta. Você comenta fazendo a sua pergunta, pode escrever na nossa linha do tempo e sempre que julgar necessário, pode mandar uma mensagem particular. Quando você não quiser ser identificado, mande através de mensagem particular e me avise nessa mensagem que não quer ter a sua identidade revelada. Muito importante ter você aqui conosco, ter a sua participação. Você que escolhe assistir a Consulta ao Doutor nesta faixa de horário e nos deixa muito feliz com essa decisão. Muito obrigada, viu? Hoje eu converso com o Dr. Eduardo Brigídio, já esteve aqui conosco, está de volta para falar de varizes pélvicas. Dr. Eduardo, ele é médico angiologista, cirurgião vascular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Ele é chefe do Hospital do Manda aqui desde 2005, onde atua como coordenador da residência médica e é membro do Comitê de Ética e Pesquisa, chefe de equipe do Hospital São Luís, do Anália Franco. Doutor, prazer te receber aqui, muito obrigada. Com muita experiência, né? É muito bom entrevistar o profissional que vai conseguir nos ajudar. Temos feito isso muito aqui no Consulta ao Doutor. Nos preocupamos sempre com o profissional que vem aqui para contar para você, tirar suas dúvidas, as nossas dúvidas aqui. Doutor, pouco se fala sobre varizes pélvicas, não é verdade? As pessoas não conhecem ainda, né? Varizes pélvicas são varizes que estão na região pélvica na mulher, mais na região de ovário, útero. E como não é visível, e o pessoal tem aquela dor em peso, ou piora perto da menstruação. E há uma confusão, às vezes, com o diagnóstico com as doenças pélvicas, né, ginecológicas. Sabe que eu não vou deixar você ir embora daqui sem a gente tocar no assunto trombose também. Porque ontem encontrei uma convidada que veio aqui em outro programa e ela falou: Denise, eu queria muito pedir para você falar com o cirurgião vascular, fala de trombose, porque muito jovem eu tive trombose, né? Então, a gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre trombose também. Não vou deixar o doutor ir embora daqui sem que a gente tire aquelas nossas dúvidas que sempre temos sobre as varizes nas pernas, aquelas que nos incomodam também esteticamente, né? E os tratamentos, como é possível tratar, se livrar disso e ter um bom funcionamento aí vascular. Doutor, você falou que as varizes pélvicas provocam dores. Eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço. Acontece mais em mulheres, né? Mulheres. Mais um para a listinha. Vamos anotar na nossa listinha. Agora, as mulheres sofrem. As mulheres fazem acompanhamento médico. Isso passa despercebido também em outros consultórios? Não do cirurgião vascular, mas passa sem notar? Bom, que, na verdade, esses pacientes já vêm triados, né, dos colegas ginecologistas, né? No começo, o pessoal pesquisa a doença pélvica crônica, aquelas dores, anexites e endometrioses. E no final das contas, através dos exames de imagem, se consegue se detectar algumas varizes pélvicas, né? E essas varizes, elas dão dor tipo peso na pelve, piora perto da menstruação. Ela é mais frequente em pacientes que tiveram filhos, né, multíparas. E em alguns casos, dores à relação. E associado a varizes de membros inferiores, hemorroidas, né? Todo o retorno venoso é comprometido. Varizes também é uma
Desculpa, hemorroidas também é uma coisa de vascular? São varizes anais, retais. Quem trata são outros profissionais, mas não deixa de ser vascular. Sim, com certeza. Bom a gente falar, né? Uma dessas características, algum desses sintomas pode acontecer com o nosso telespectador ou a nossa telespectadora, né? Que sofre e vai precisar. Tem telespectador na linha? Maria dos Santos fala conosco de Minas Gerais. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Pode fazer a sua pergunta que o doutor já está te ouvindo. Então tá. Obrigada. Então tá bom, obrigada. Doutor, eu tenho as artérias entupidas, eu tenho sou diabética, já sofri AVC, infarto. E tem muita dor nas pernas. Maria, você quer saber então se você... Eu quero saber o que eu posso fazer, né? Tá certo. Tá certo. O doutor vai te ajudar. Maria, muito obrigada. A gente sempre pede, você que liga para nós, nos escute apenas pelo telefone. Tem uma diferença, um atrasozinho no som. Então a gente pede sempre para que a nossa comunicação seja perfeita, que você nos escute pelo telefone, sempre. E continuem ligando para casa. Era a operadora 11 3337 5886. Doutor Eduardo, vamos tentar ajudar a nossa telespectadora Maria? Ela tem artérias entupidas, já teve AVC, infarto, tem dores nas pernas. E é diabética. Pelo que ela conta, ela tem uma outra doença, né? É uma doença aterosclerose, né? Que é uma doença que dá muito em diabético e vai entupindo as artérias com o tempo. As dores nas pernas, precisa ver com a Maria, se é quando ela anda, se é quando ela está parada, né? Parece-me que é devido a uma outra doença. Aí ela precisa fazer um tratamento clínico. As pessoas têm, às vezes o paciente tem costume de aceitar um pouco a condição, né? Então, de repente, por ela já ter tido um infarto, um AVC, saber dessa condição, diabetes, um pouco aceitar essa dor, né? Então, de repente, é uma outra doença que precisa ser tratada e não aceitar uma condição aí que diminui a qualidade de vida, né? Pelo que ela conta, é uma doença das artérias, né? Isso. Todas as artérias dela estão comprometidas, do cérebro, por causa do AVC, do coração e das pernas, né? Então, acontece isso, é uma mesma doença com sintomas diferentes. O tratamento é o mesmo, né? Qual o profissional aqui? Não, o cirurgião vascular trata as pernas dela, mas precisa ver se é para caracterizar melhor. Ela é uma doente especial, tem vários problemas, pode fazer uma consulta sim. Precisaria saber se é quando ela anda, se é quando ela fica de pé, o que pode ser feito. Agora, quem está em casa sente dores nas pernas e agora você falou dessa característica da dor. Faz diferença se é quando a gente está sentado que dói, se é quando a gente está em pé, se é quando... Sim. O que pode ser, então, de acordo com cada... A dor da Maria é assim, é uma doença que entope as artérias dela. Então, quando ela vai andando, a perna precisa de sangue para ela poder fazer o trabalho muscular. Como é entupido, ela para de andar e ela tem que parar de andar porque a dor intensifica. Isso se chama claudicação. É uma dor de característica arterial. A dor de veia venosa é aquela dor em peso, cansaço no final do dia. A paciente chega em casa e fala, preciso botar minhas pernas para cima, eu não aguento de dor, queimação. Essa é uma dor venosa, né? Então, pelo que ela conta, os antecedentes dela são de arterial, né? De obstrução arterial. Não, né? Tem que fazer um rastreio. Precisa conversar com ela, examinar. Né? Agora, doutor, quem sofre com problema já, então, um problema venoso, então já está sofrendo com problema, sofre com dores, enfim. O ideal era eleger um especialista e tratar sempre com ele? Vamos falar o que seria o ideal? Depois a gente fala o que é o real, né? Tá, então, o cirurgião vascular, ele recebe muitos pacientes de clínicos, cardiologistas, de todas as áreas. Todas as áreas que nós temos as patologias, nós recebemos pacientes, né? Para os meus pacientes, assim, tipo da Maria, né, que é um paciente grave, que precisa de um acompanhamento clínico, eu sempre peço para ela procurar um geriatra, um clínico, e esse clínico vai acompanhando e triando para as especialidades, inclusive para vascular. Esse paciente deve ser acompanhado por um vascular pelo menos a cada 6 meses, se tiver sem nenhum sintoma. Perfeito. E levar essa informação, né? Se a dor acontece quando está sentado, quando está em pé.
Agora, quando anda, ninguém tem dor, né? Ou tem também? Então, caso dela, pode ter. Pode ter também? Conclusão arterial é aquilo que eu tinha dito, né? Tá. Doutor, vamos voltar para as nossas varizes pélvicas. A mulher, às vezes, passa rastreando anos. Tem mulher que não operou endometriose porque o médico não conseguiu, não tinha certeza se era isso ou não. A mulher fica ali com aquela dúvida, não consegue seguir nenhum tratamento, até porque o médico não está muito certo qual é a conduta e o que é. Você sugere o que, então, para um rastreio bem... Porque às vezes a mulher não tem varizes nem aparentes nenhuma, então dificulta um pouco, né? O que você sugere? Uma boa história clínica, né? Pesquisar por que tem a dor na região pélvica, quando piora, quando melhora, é pior perto quando vai menstruar, quantos filhos teve, rastrear de acordo com a doença. E hoje a gente tem métodos de imagens, né? Tipo ultrassom ginecológico, ultrassom transparietal, que a gente fala, né? E mesmo ressonância, angiorressonância, você consegue ver tudo, você consegue fazer um diagnóstico diferencial. Exames são necessários, então? São necessários. Tá, já você me fala se a gente tinha que fazer de tempos em tempos. Tá, mas assim, no caso das varizes pélvicas, eu deixo claro que assim, normalmente já vem com o diagnóstico do colega ginecologista. Ele exclui as outras causas, né? Então, tem uma endometriose, não é aquilo que ela tem, uma inflamação crônica na região pélvica, não é aquilo. Aí ele vê num exame de ultrassom, por exemplo, varizes. É importante saber que o cirurgião vascular tem condição de tratar isso. Já você me fala como é que a gente trata isso e quais são as complicações de não tratar, tá bom? Pode deixar. Atender a Ana, que fala conosco agora de Suzano, em São Paulo. Oi, Ana, tudo bem? Oi. Tudo bem? Tudo. Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Pode fazer sua pergunta. Eu sinto muita dor nas pernas. Tá. Você quer saber o que é? Então, eu faço caminhada, né? Tá. E quando eu tô andando, não dói. Mas a parte da tarde é onde que dói mais, assim, é do joelho para baixo. Dói muito as pernas. Características importantes a Ana traz para nós. Obrigada, viu, Ana? Quando dói, quando anda não dói. Isso. Dói mais à noite, fim de tarde, né? É característica da dor venosa, né? Tá. Dor venosa, né? Se fosse arterial, ela teria dor, ela teria que interromper a caminhada. Entendi. Ela andava, chegava um ponto que ela não ia aguentar mais andar, interrompe a caminhada. No caso dela, parecia uma dor venosa mesmo, final da tarde. Lembra que eu te falei? Cansaço, chega em casa, eu sempre falo aqui. Chega em casa, não consegue aproveitar nem o que é bom, né? Marido, filho, às vezes a esposa e os filhos também, se acontece com o homem, né? E aí tem que colocar as pernas para cima. Realmente colocar as pernas para cima vai ajudar? Ajuda porque facilita o retorno do sangue, né? Às vezes estão doentes, então não consegue retornar aquele sangue e você colocando as pernas elevadas, né, com a gravidade, você consegue melhorar o retorno e melhora a dor. Agora, os relatos que eu tive das pessoas que pediram para a gente falar de trombose aqui, tanto a outra convidada que veio aqui e pediu para que a gente falasse hoje, quanto as pessoas que mandam aqui, as pessoas que eu conheço que tiveram trombose, qual que é o limite, então, dessa dor entre, ok, eu sei que eu tenho uma dor, um cansaço nas pernas, eu chego em casa, coloco as pernas para cima, às vezes passa. Já conheci pessoas que ao perderem muito peso, passou, simplesmente a pessoa não tem mais esse cansaço, dor nas pernas, nada disso, perdeu peso, tranquilo, não deu mais o sintoma. E eu conheço essas mulheres que tiveram trombose e que falam que o único sintoma que tinham era a dor nas pernas. Dor nessa batata da perna, na panturrilha. É preciso diferenciar isso, porque trombose é uma situação mais grave, né? Mas, na verdade, assim, varizes de grosso calibre pode ser uma causa de vir a ser uma trombose, né? Então, começamos daí. Então, essas pessoas que têm dores nas pernas, tipo a Ana, né? Ela pode ter varizes, né? E isso pode ser uma causa futura. Não estou dizendo que vai acontecer com ela, nada disso, mas pode ser uma causa futura. Agora, a trombose é uma situação que há um entupimento da veia. Então, você consegue já, ao exame clínico, já diferenciar na hora do que é umas varizes, do que é uma trombose. Há um inchaço, há uma dor, aumenta a temperatura. É diferente a clínica mesmo, né?
das varizes. Agora, é preciso ir ao médico para ter esse... Ah, sim. Mas quem sofre com dor nas pernas, às vezes não procura o médico, porque põe deveria. as pernas para cima e resolve. Mas a dor é o sexto sentido, né? Se está com dor, alguma coisa está errada. Precisa saber o que está acontecendo. Não conviver com isso, então. Não se acostumar, vai para o médico, marca uma consulta. Agora, na questão da trombose, que é uma coisa muito mais grave, pode chegar numa dor insuportável, então que você vai correr para o pronto-socorro, não dá tempo de esperar marcar uma consulta, ou, como cada organismo é diferente, pode ser que a dor... E exista uma trombose e até complique, mas sem aquela dor que a pessoa está esperando. Vamos supor que a pessoa tenha varizes. A dor da trombose é diferente. Então, ela vai sentir que algo está diferente. Tem um inchaço bem proeminente, diferente de um membro e de outro. Então, o que acontece? Quando ela vê aquela perna inchada, com dor, ela vai procurar um pronto-socorro. Não é a mesma coisa de todos os dias que eu tenho aquela dor, que é o melhor. Acontece mais em um lado, não nos dois. Normalmente é unilateral, né? Pode ser os dois, mas normalmente é unilateral. A pessoa não vai conviver com isso, né? Não dá para colocar o sapato, de repente. Incha, o quadro clínico é bem exuberante, né? Entendi. Aí tem que buscar. E depende a veia que entope, né? Também. Se tem uma veia maior, o quadro clínico é maior. Se tem uma veia menor, grave. É mais grave, né? Então depende muito de toda uma situação. Super importante, então, a gente falar isso. Agora, doutor, nas varizes pélvicas, você falou que o paciente, porque acontece mais com mulheres, já chega no teu consultório com um diagnóstico, porque já foi excluído todo o resto, né? Então, ela chega para você tendo excluído todo o cenário já ginecológico. Às vezes é um diagnóstico de exceção, né? Como a gente está falando, mas às vezes nós suspeitamos também, né? Chega para aquelas, por exemplo, uma paciente que tem varizes, operou varizes, voltou rapidamente, né? Então nós procuramos outras causas, né? E não é infrequente que nós encontremos varizes pélvicas. Isso causa algum problema? Não tratar? Causa algum problema? Não tratar essas varizes pélvicas? Normalmente é dor mesmo, pélvica, insuportável, né? Até quando, perto da menstruação, elas reclamam muito. Eu lembro muito de uma paciente minha que ela falava, poxa, doutora, eu não consigo trabalhar 10 dias antes e 5 dias depois da menstruação, 15 dias por mês, por causa da dor, né? E desconforto para a relação sexual acontece em quase metade das mulheres. Você fala, né? desse desconforto, então isso chama a atenção, né? A gente salva alguns casamentos, viu? Porque, eu posso imaginar, porque tem muito desconforto, né? E dores nas pernas são associadas também. Então, existem algumas pacientes que chegam para a gente e a gente acaba olhando as varizes depois de uma certa experiência e pesquisando também a parte pélvica, né? Não só a parte de membros inferiores. E aquelas pacientes que vêm triadas já dos colegas ginecologistas, né? Eles dizem, Eduardo, estou te mandando umas varizes para você me ajudar aí. Já a gente fala de tratamento, tá? Tem pergunta no Face, já eu leio a pergunta da nossa telespectadora. Vamos atender a Eliette, fala conosco de Maricá, no Rio de Janeiro. Oi, Eliette, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber do doutor que essa noite eu tive muitas dores na perna, cãibras demais. E hoje, agora durante o dia, eu estou com as batatas da perna doendo muito. Eu já operei as varizes há muitos anos, mas voltou. E eu gostaria de saber qual o remédio, alguma coisa que eu posso fazer, se eu posso usar meia. Porque eu tenho diabetes, né? E antes, não é sempre não, mas essa noite me deu muita cãibra. Boa pergunta, Eliette. Doutor, as cãibras de noite, né, de madrugada, quando a gente acorda, dói mesmo a panturrilha. Faz parte de quadro clínico de varizes, né? Cãibras fazem, sim. Agora, como ela é diabética, ela precisa fazer... Por que difere o tratamento da diabetes? É porque o diabetes é muito frequente o diabético ter insuficiência arterial junto. E aí fica contraindicado o uso da meia. Então a gente precisa fazer porque se a gente comprimir demais, a gente pode, tipo, garrotear a perna dele, entendeu? Então a gente precisaria fazer um exame clínico mesmo em consultório, uma avaliação para saber isso. Se ela for uma diabética que está toda compensada da parte arterial, ela pode usar meia, sim. Né? Se não, precisa procurar um colega, né? Cirurgião vascular, para avaliá-la. Existe também a possibilidade de tomar algumas medicações, sim.
Alguns que a gente chama de flebotônicos, né? Para melhorar essas cãibras, dá para dar sim, dá para indicar. Agora, é bom lembrar, só quem está em casa, a nossa telespectadora até levantou, com certeza algum médico já a orientou, né, que o tratamento dela não é igual ao tratamento das outras pessoas que simplesmente têm varizes, porque ela é diabética. Mas é importante porque essas meias, doutor, elas são vendidas nas farmácias. A gente consegue comprar essas meias sem prescrição. Já você me fala do que eu já perguntei até da compressão para você. Você falou que é vendido, que não teria muito problema, porque tem uma média ali, não é nada que fosse prejudicar, ainda que o médico consiga explicar para o paciente qual é a melhor compressão para ele. Mas e o paciente desavisado diabético que compra uma meia e começa a usar? Já você me fala, doutor, dessa complicação. E tem pergunta também da nossa telespectadora Rosemary. Já eu volto com essa pergunta. Ela diz que não menstrua mais, tem 42 anos, as pernas delas estão cheias de vasinhos, ela sente queimação e dor quando levanta. Quando estou em pé. Então, quando ela anda, acho quando está em pé, né? Ela queria tirar esses vasinhos, porque está muito feio, não dá para usar saia. E se eu fizer, elas podem voltar? Me responde, me ajuda, obrigado, doutor. Obrigada, Rosemary. O doutor vai responder já suas perguntas e a gente vê, doutor. As mulheres procuram, às vezes, sem saber do motivo daquelas varizes, para um fim estético. O bom é que mesmo que esse for o motivo da consulta, o especialista vai explicar tudo, traçar o tratamento, né? E aí vai dar tudo certo. Já o doutor Eduardo explica pra gente. Doutora, deixei perguntinha aí, aliás, tem a pergunta da nossa telespectadora, eu refaço daqui a pouco. Mas como as meias são vendidas e a gente não precisa da receita, de repente você tem uma amiga que tem um problema de varizes como o seu, e aí você vai à farmácia e compra a meia que ela comprou, né? Então você aproveita para fazer tudo que a sua amiga faz achando que vai ter o retorno que você precisa. E aí você não consegue ter esse resultado, porque a meia que tua amiga usa, teu parente, tua vizinha, tua sobrinha, que a meia que ela usa não é a mesma que vai ser usada para você. A gente sabe que tem compressões diferentes e tem o perigo. A nossa telespectadora lembrou muito bem o cuidado que se deve ter com pacientes diabéticos. De repente, uma pessoa desavisada, um diabético desavisado, que precisa de uma meia, né? Vai na farmácia e compra, vai ter um problemão. Conta pra gente, doutor, quais são os perigos de comprar sem ter a orientação médica, a importância de se ter orientação? Cada meia tem uma compressão diferente, cada compressão para cada doença. Por exemplo, se você tiver uma varizes vasinhos, igual a telespectadora falou, você pode usar uma meia de suave compressão, que é até 20 milímetros de mercúrio. Se você tiver varizes mais pronunciadas, tem que usar uma média compressão, que é até 30. Entendi. E se for uma trombose, mais compressão, que seria até 40, que seria alta compressão. Hoje está tendo uma regulamentação de venda de meia. O pessoal não está conseguindo mais comprar meia sem receita médica, né? Pelo menos nas farmácias, grandes redes, né? A gente sabe que tem dois lados desse maior rigor, né? Porque o médico vai pedir, a chance de você perder o papel é muito grande, né? Às vezes é uma pessoa que vai precisar usar. Sempre tem os dois lados. Eu falo para quem está em casa. Você vai precisar usar. O que tinha que ter era consciência, né? De não usar algo que não está realmente indicado para você. Agora, tem gente que não tem acesso a um vascular, doutor. Não vai ter acesso a esse médico. A gente sabe quão difícil é. Então, para você tem que passar no clínico geral. O clínico geral tem que julgar necessário te mandar para o especialista. Às vezes essa busca é tão difícil. Eu leio aqui tantas perguntas, doutor, que parece que esse caminho é difícil. O clínico geral, ele pode prescrever essa meia? Pode sim. Pode prescrever, sim. E eu acho até salutar, porque o cirurgião vascular, né, ele fica, principalmente em política pública, né? Consultório particular é um pouco diferente, mas política pública, a gente tem que dar prioridade aos casos mais graves e tal. E o clínico, ele pode resolver alguns casos de varizes, né? Os casos prescrevendo meia, alguns remédios, né?
A maioria dos casos vem indicada, né? Sim. Ah, precisa dar uma olhada com o vascular. Sim. É bom ter um especialista, mas na falta do especialista, Sim. né? Sim. O clínico pode fazer esse papel. Vou ler a perguntinha aqui da nossa telespectadora Rosemary, reler, né? Ela não menstrua mais, tem 42 anos, as pernas estão cheias de vasinhos. Ela sente dor, queimação quando levanta, quando está em pé, né? Ela quer tirar esses vasinhos, porque está muito feio, segundo ela. Não dá para usar saia. E se ela fizer algum procedimento? Será que eles podem voltar esses vasinhos? Ela pede ajuda aqui. A gente vai tentar te ajudar com informação, Rosemary. Veja, varizes é uma doença hereditária. Você nasce com a tendência e vai piorando com o tempo, né? E com os fatores de piora do quadro, né? Então, ela deve fazer um tratamento. Pode ser retirada de veia, escleroterapia, né? Secagem de vasinhos, né? E anualmente tem que passar no consultório que vai aparecer um ou outro, né? Isso não tem muito jeito, não. Tá. Mas se ela fizer direitinho, fica limpinha a perna dela. Fica, né? Tem bastante ferramenta, né? Tem bastante ferramenta hoje. Hoje a gente tem um arsenal terapêutico importante para veias, né? Tanto em consultório quanto em hospital, né? Para tratar. Agora, não é para fazer o tratamento e não voltar nunca mais no médico, né? O que acontece muito, assim, os vasinhos, a pessoa vai secar os vasinhos. E às vezes tem umas varizes que você precisa retirar as varizes para que os vasinhos não voltem, né? E isso acontece com frequência. Às vezes a gente tem um aparelhinho no consultório que é o fleboscópio. Você põe perto dos vasinhos, você vê a veinha enchendo. Você enxerga? Você enxerga a veinha. Aí você, a gente não consegue enxergar na pele. Aí você tem que tirar aquela veinha que enche os vasinhos para poder ter um ótimo resultado, né? Tem telespectadora na linha? Vamos atender a Cleonice, de Carapicuíba, aqui em São Paulo. Oi, Cleonice, tudo bem? Tudo. Boa tarde, seja bem-vinda. É um prazer falar com você, eu assisto todos os dias. Obrigada, prazer é meu em ter sua companhia, viu? Ter sua confiança, principalmente. Pode fazer sua pergunta que o doutor já está te ouvindo. Então, eu fiz a cirurgia na segunda-feira, tirei a veia safena da perna direita e alguns vasinhos, assim, na outra perna, né? Fiz aplicações. E só que o médico passou profenite 100 miligramas, eu tenho uma gastrite muito forte e eu sou alérgica à penicilina. Ele passou cefalexina, 500 miligramas. Aí eu não posso tomar, que eu vi que acho que tem alguma coisa a ver com penicilina. Aí ele trocou no ciprofloxacino e eu tenho diabetes, não sei se eu posso tomar esse remédio, além da gastrite muito forte. 500 miligramas. Tá bom. Muito obrigada pela sua pergunta, doutor. Isso é bem comum. Essas perguntas são muito comuns aqui. O médico prescreve um remédio, o paciente vem para casa, de repente lê a bula ou se informa sobre o medicamento e acha que porque ela tem já um outro problema correlacionado, ela não possa utilizar o remédio. Para começar a responder a pergunta da nossa telespectadora, é importantíssimo que mesmo que você procure o especialista para tratar as tuas varizes, os teus vasinhos, você conte a ele todo o seu histórico, né? Claro, alergias, né? História de gastrite, você precisa saber tudo do paciente, né? Tudo, sim. No caso da telespectadora, o que aconteceu com ela, assim, o médico operou e deu um antibiótico pós-operatório, né? E ela tem alergia à penicilina e a cefalexina às vezes tem uma reação cruzada. Ela não é uma penicilina, mas ela faz uma reação cruzada. E ele trocou antibiótico. Eu acredito que ela tenha que tomar o antibiótico que o colega prescreveu e se tiver dor de estômago, né, fazer uso de algum protetor gástrico, né, um remédio, existem protetores gástricos, a gente pode associar essas medicações para a paciente poder tomar com mais tranquilidade durante esse período, já que ela vai tomar no máximo 7, 10 dias de antibiótico, né. Tem sempre drogas para trocar, né? Mas é importante de antemão, especialmente quando é uma alergia, de antemão já avisa para não ir para casa e ter que voltar, trocar receita, né? Assim, nossos pacientes, eles passam sempre uma visita pré-anestésica, conversa com o colega que faz anestesia, né? E ele já identifica essas alergias, né? Para não ter esse problema.
Nossa telespectadora mandou mensagem aqui, falou da parte estética, né? Enquanto eu me encaminho ali para o nosso recadinho, enquanto eu chego até lá, me posiciono, vai respondendo daqui. Há sempre a dúvida de se pode voltar ou não. E você falou que às vezes você trata os vasinhos, mas as varizes continuam lá e elas podem formar vasinhos de novo. São outros vasinhos, outro caminhozinho que essas varizes vão encontrar aí para poder fazer a função delas. E uma outra questão, uma vez que você tem as varizes, significa que aquela veiazinha ali já não funciona mais, pode tirar tranquilamente. As pessoas, sempre que você vem aqui, as pessoas perguntam, principalmente das que podem ser feitas uma pontezinha no coração, né? Responde pra gente. Primeiro, assim, os vasinhos, né? Os vasinhos você pode, se retira tratando direitinho, tratando a veia nutridora, você pode tirar e fazer as aplicações. Agora, pode aparecer umas outras depois, né? Você me perguntou. E as varizes é uma doença, né? São veias dilatadas, né? E que não tem função. Então, se você retirar as varizes, você não vai ter grandes problemas, não. Precisa se fazer uma história, um exame clínico adequado e também uns exames tipo ultrassom que vai te dar mais segurança para a retirada dessas veias. Perfeito. Vou dar um recadinho também sobre saúde para você que nos assiste. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre varizes pélvicas com o Dr. Eduardo Brigídio. Ele é médico angiologista, cirurgião vascular também. Está tirando todas as nossas dúvidas aqui sobre esse tema, doutor. Vou aproveitar, vou voltar já mostrando uma imagem. E te perguntando se essas varizes pélvicas, né, dá para a gente ver na pele essas varizes? De alguma forma elas podem se manifestar na pele? E chame as imagens quando você achar necessário. Não dá para ver na pele. Às vezes, algumas pacientes têm varizes na vulva, né? Vulvares, que é consequência das varizes pélvicas, né? Mas não dá para ver na pele, é por dentro mesmo. E aí isso assusta, né? Porque as mulheres não podem ver quando as outras que a gente enxerga na pele, às vezes até pela estética, a gente vai ao especialista, né? Então, essa como a gente não consegue ver. É por isso que fica difícil o diagnóstico, né? É mais complicado, né? Tem que... Agora, você trouxe pra gente uma imagem de exame, né? Pra gente ver. Vamos mostrar essa primeira imagem? Isso é uma flebografia, né? A gente já está tratando as varizes, né? E esse é o aparelho que você falou que tem em consultório? Não. Isso é feito em hospital. Tá bom. Né? Essa imagem preta ali do lado direito, né? Elas é o sangue passando dentro dessas veias, né? Então, essas veias, elas são muito menores, né? Aí a gente está mostrando que elas são bem dilatadas, né? Aquela região lá embaixo é perto do útero, né? Isso implica em alguma coisa com relação à infertilidade, bebês? Sim. Tem implicação? Sim, às vezes sim. Às vezes uma das causas, né, o pessoal pesquisa varizes pélvicas também. E no homem pesquisa varicocele, né, que é varizes no testículo, que diminui a produção de espermatozoide. Só no homem tem esse nome? Só no homem, é varicocele no homem. Tá. Tem telespectador perguntando de tratamento para varicocele. Tratamento para varicocele? Tá. Normalmente é cirúrgico, né? Se retira as veinhas e se trata. Hoje se faz até tratamento endovascular. Como é que é isso, né? Ele emboliza, se joga nas veinhas através da virilha, você entra com um catéter e joga umas substâncias dentro da veia, a veia entope. Mas normalmente é muito fácil você fazer via cirurgia mesmo, retira as veias. Quem faz isso é o urologista. E tem dor no homem também? Dá dor em peso. Então, a dor é parecida, né? Mas é bem menos frequente em homens. Não, existe sim. Não sei a porcentagem, eu não estou lembrado, mas existe sim. E muitas vezes a mulher não consegue engravidar, vai se pesquisar o marido, se encontra varicocele. O que acontece, né? O testículo ele fica fora, numa bolsa. E com essas veias diminui a produção de espermatozoide, porque aumenta a temperatura dos testículos. Então, quando você tira, melhora a produção e às vezes dá certo. Aí tem bebê na família. Exato.
Agora, doutora, é importante não negligenciar isso, né? A mulher está sempre tanto em contato com o médico, né? Então, quando tem a questão até da infertilidade, da tentativa de ter um bebê, investigar tudo e bem a fundo, né? Então, a mulher, se houver necessidade, então vá ao vascular. E o homem, Os né? colegas investigam o parceiro, né? Sempre, o pessoal que faz fertilidade, eles investigam, sim. Eles fazem todos os exames nos dois. Agora, para o homem sentir essa dor, não deve ser fácil. Tanto que a mulher, a gente atura um pouco mais. A mulher aguenta mais a dor, né, doutor? O homem tem... Existe pelo menos as pessoas falam, né, que o homem resiste menos à dor. Não dá para mensurar isso, né? Não Mas dá. o que a gente vê no consultório, por exemplo, você faz num pós-operatório, as mulheres suportam mais, né? É verdade. Agora, doutor, para fazer um tratamento para as varizes pélvicas, cirúrgico também? Então, tem uns critérios de avaliação, mas é cirúrgico. A gente fala que é um tratamento que é endovascular, né? É uma cirurgia sem corte, né? Se entra por uma veia da virilha, né? Tá. E aí, como se a gente faz vamos dizer assim, uma aplicação nas veias pélvicas, né? Vai com catéter até dentro daquela veia que Catéteres, então, bem grandes. Grandes, né? Você chega naquela veia que eu te mostrei. Tá. E aí você joga umas coisinhas, chama mola, né, esclerosante, depende do tipo de variz que você vai tratar, né? Aí você fecha aquela veia e melhora muito os sintomas, né? E ela não vai ser mais utilizada? Não. Varizes, sempre lembrando que varizes não... Já está comprometida. Já está comprometida, né? Não tem, então mesmo que a gente só enxergue, vamos pensar esteticamente, então? Estou pensando nas varizes que a gente pode ver, tá? Que deve ser o mesmo conceito das pélvicas. Mesmo que a gente só enxergue um pedacinho assim que ela tá escura, ela inteira está comprometida. Então, depende, né? Entendi. Vamos supor, você tem uma safena, que é uma veia grande da perna, começa no tornozelo, acaba lá na virilha, né? Algumas pessoas têm um segmento dela comprometida, não significa que você tenha que retirá-la inteira. Entendi. Né? Então a gente faz um estudo, né? Existem parâmetros que são técnicos, é muito difícil ficar explicando. Não daria para explicar aqui pra nós. Mas existe um estudo que a gente faz, correlaciona o quadro clínico que ela reclama com o achado anatômico, né? O que está acontecendo naquela região, e a gente faz que a gente chama de embolização das varizes pélvicas, né? Então é muito importante que o médico vai estudar, analisar ali o caso, e aí ele vai decidir o que é melhor ser feito ali para aquele caso. Isso mesmo. Em alguns casos mais complicados, até você precisa, às vezes, de mais exames. Ou é esse exame aí que esse exame, a gente hoje em dia nós fazemos na hora do tratamento. Entendi. Para a gente saber melhor, né? Entendi. Maria das Dores está na linha, fala conosco de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Oi, Maria das Dores, tudo bem? Tudo, boa tarde. Boa tarde. Pode fazer sua pergunta. Eu queria fazer a pergunta para o doutor o seguinte. A minha irmã caçula teve trombose. A minha irmã mais velha também teve. Isso pode ser hereditário? Eu posso vir a ter também ou não tem nada a ver com hereditário? Obrigada, Maria. Um beijo para você. Maria das Dores está preocupada com a história da trombose. Pode ser hereditário. Quando você vê muitas pessoas na família com trombose, você tem que pesquisar uma situação que se chama trombofilia, que é uma alteração no sangue que pode vir a ter uma trombose, né? Então ela precisaria procurar pode ser um hematologista, um cirurgião vascular mesmo, e conversar com ele, falar, olha, tem uma história na família, 2 irmãs, gostaria de fazer uma pesquisa se eu posso ter trombose, e possivelmente ele vai pesquisar isso. Faz essa pesquisa. Exames de sangue, né? Tá. Agora, tem a ver, aproveitar que a gente voltou para a história da trombose, até trombose e as próprias varizes pélvicas, que hoje nosso tema é esse, elas podem ser desencadeadas por uso de anticoncepcional? Não, varizes pélvicas não tem relação. Agora as veinhas da perna, aí vasinho sim. Vasinho sim. Aqueles vasinhos, né? Sim. Você falou sobre isso em outras ocasiões. Existem algumas pessoas, que eu estava falando de trombofilia, que não deve usar anticoncepcional porque pode ter trombose. E aí a recomendação é não usar? Não usar anticoncepcional.
tua conduta é não use anticoncepcional. Se tiver trombose, se tiver histórico... Até mesmo quem não teve, mas tem um risco imenso para ter melhor não Por usar. exemplo, vamos pegar o caso da telespectadora, né? Eu, para receitar um anticoncepcional para ela, eu investigaria primeiro, né? Se ela não tem nenhum outro fator para ter uma trombose. Aí, não tem nada, então a gente usa. E sempre atento, né? Em alguma alteração, vá ao médico. Se houver necessidade, suspende o uso do medicamento. Denise, é importante falar que a maioria das pessoas pode usar anticoncepcional, que não vai ter problema, né? Não é o vilão da história. A gente falou aqui da outra vez, vamos reforçar. Anticoncepcional é um remédio, tem suas indicações e suas contraindicações. Exatamente. Né? Então, só para... E os seus efeitos colaterais. Né? Efeitos colaterais. Lembrar quem está em casa também, porque às vezes é fácil abraçar uma opinião, uma conduta e levar ela embora para a nossa vida, né, doutor? Pode falar. Ontem mesmo atendi uma cliente, né, uma paciente, que ela me disse assim, eu comecei a usar anticoncepcional há 3 meses e começou a aparecer vasinhos. Eu devo parar? Eu falei, não, mas você vai ter que fazer um tratamento nos vasinhos. Não é que você vai ter trombose, nada disso, mas é um efeito colateral. Nós conversamos, ela resolveu continuar e vai tratar os vasinhos. Com certeza. Continuamos, né? E a gente não sabe nem se é isso que, por causa disso que ela teve os vasinhos, às vezes ela já teria. Não tem como a gente saber, né? Vou deixar uma perguntinha, doutor, para você, acho importante a gente falar. Anestesia, o pessoal tem medo, você falou que é endovenoso, né, que se faz esse tratamento aí, a cirurgia para as varizes pélvicas, o que já dá um conforto para quem está em casa, mas todo mundo tem medo de anestesia, doutor. Tem medo. Explica pra gente qual a anestesia utilizada e como que é isso? Vai ficar um dia no hospital? Porque a gente também não tem tempo para nada, né? Para se tratar a varizes pélvica, anestesia, você pode fazer com uma sedação e anestesia local e pode fazer com bloqueio peridural, né, intradural. Você pode fazer das duas formas. A gente vai estudar o que é melhor para a paciente, como é que ela reage. Normalmente nós damos alta ou no mesmo dia ou no outro dia cedo. Tá. E eu peço um repousinho aí, uns 5 dias, né? Já você me fala como é que é esse pós-operatório. Aí nem sei se chama pós-operatório. Pós-operatório, né? Claro. Faz o pós-operatório, quanto tempo que não pode dirigir, se tem você pede aquele mesmo resguardo para quando a gente faz das varizes. Já você explica pra gente? Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje para falar sobre varizes pélvicas com o doutor Eduardo Brigídio. Me acompanha aqui no programa de hoje, ele é médico angiologista, cirurgião vascular também. Doutor, muitas perguntas vêm chegando, algumas fora do nosso tema, mas a gente vai responder aqui quem está em casa. Porque varizes pélvicas, como as pessoas não veem, a gente estava até comentando aqui, né? Isso mesmo. Às vezes busca menos o tratamento. Somente quem tem o sintoma é que vai atrás. Agora, alguém pode ter as varizes pélvicas sem sintoma e ser prejudicado com isso? Tanto o homem, que você falou da varicocele, quanto a mulher, para questões de fertilidade, de conseguir engravidar mesmo. Ah, sim. É que as varizes pélvicas normalmente é mais dor mesmo, né? Dor pélvica mesmo. E varicocele não faz parte de varizes pélvicas, é uma outra patologia, coisa, né? Mas como os meninos perguntaram também, então, a gente já conversou como sobre é a isso. parte deles aí também, a gente acabou falando. Agora, doutor, vou mostrar a próxima imagem que você trouxe aqui. Então, primeiro você trouxe ali o exame que é durante já o procedimento e agora tem uma outra imagem que para quem está em casa pode não fazer muito sentido. Explica pra gente, doutor. Acho que a gente pode tirar o GC. Isso. Ali é o aparelho reprodutor feminino, né? E a parte circulatória, né? Então, naquela região que você vê um monte de veia do lado direito do vídeo, é onde ficam mais situadas as varizes pélvicas, né? Aquela lá é a veia ovariana dilatada, né? Então, você tem aquele novelado ali, né? Aquilo quando aumenta a circulação ali, que é próxima à menstruação, aquilo dói, que toda a região pélvica fica como se fosse inflamada, né? Dor. Tem o inchaço? É um inchaço que a gente consegue ver? Não, mas a paciente se sente inchada, né? Ela fala, nossa, doutor, parece que eu vou explodir, né? Mas você não vê o inchaço, né? Tá. O que nas nossas pernas, por exemplo, exato. A gente conseguiria enxergar, ver, né, o inchaço. Também não vou deixar você embora daqui
já que a gente está chegando no período de férias escolares, sem falar de viagens, tá? Sempre eu gosto, tem um vascular aqui, eu sempre peço para a gente dar uma pincelada em viagens, conduta, né? Viajar de carro, viajar de avião, de ônibus, como for, né? E até mesmo nos nossos percursos aqui dentro da cidade, doutor. Se a gente parar para pensar quanto tempo a gente fica no carro, ou no ônibus, no metrô, né? Então, importante, no período de trabalho também, tudo isso o doutor vai explicar. Eu já anotei aqui, não vou deixar ele embora sem que a gente fale sobre isso. Agora, uma telespectadora ligou para cá, falou, doutor, que teve trombose faz uns 3 anos, ela colocou um stent. Ela disse que foi na veia ilíaca, é isso mesmo? É isso mesmo. Ela está grávida de 7 meses. Pergunta se esse procedimento, esse stent, esse caso dela pode complicar alguma coisa durante a gestação, que está no finalzinho, e o parto. Não, 3 anos o stent deve estar integrado, né? Ela deve ter uma síndrome de Cockett, que a gente chama. Né? Ela fez um exame de trombofilia, não deu. Não deu nada, era um estreitamento da veia ilíaca. O nome dessa patologia é síndrome de Cockett ou de May-Turner, que é um estreitamento da veia ilíaca e favorece o aparecimento de trombose. E é uma situação anatômica que favorece, né, o sangue passar mais devagar e é o favorecimento de trombose. E o tratamento é com stent. Não, é tranquilo, ela vai ter uma gestação normal. Tem que trocar em algum momento esse stent? Não, trocar não. Com as varizes pélvicas, é colocado stent também? Veja, os estreitamentos na circulação pélvica pode levar às varizes pélvicas. E aí você trata com o stent e o estreitamento. Mas o tratamento das varizes pélvicas a gente chama de embolização. Tá. Né, que é aquilo que a gente mostrou ali. Aplica um medicamento Isso, ou umas molinhas que a gente chama, né? Tá. Mas a gente sempre estuda toda essa dinâmica venosa, né? Então você tem que entender por que está ali parado o sangue, né? Então deve ter um estreitamento. Exato. Então você tem que ver. Tá. Essa situação da nossa telespectadora é uma delas, né? Que ela tem um estreitamento na veia ilíaca, possivelmente fez a trombose nas pernas. Poderia ser varizes pélvicas. Né? Então é uma situação que acontece. Existem algumas outras também, né? Que pode vir a acontecer isso. Perfeito. Doutor, quando a mulher sofre com um problema como esse, ela vai ao médico, costuma fazer o tratamento certinho? Você pede o que no pós-operatório? A mulher é bem disciplinada, mas sempre tem um medo, acredito que seja um medo das duas partes, né? Do paciente de conseguir fazer o pós-operatório e do médico se o paciente vai mesmo fazer, né? Sim, na maioria das vezes fazem direitinho. O que você pede? Para varizes pélvicas? Isso. Então, guardar algum repouso, né? É bem tranquilo, né? Você faz a embolização das varizes, tem alta no mesmo dia ou no outro dia, peça uns dias de repouso, né? Que é para observo se tem febre, aquelas coisas de pós-operatório, e depois eu já libero com 3, 4 dias para dirigir, né? Então não precisa de um grande planejamento. Não. Agora, depende do caso, né, Denise? Tem caso que você segura mais, tem caso que você solta mais rápido, né? Entendi. A média é essa. Mas pode ser que alguém está assistindo e fale, doutor, mas o meu médico pediu tanto tempo. Depende da cirurgia, se teve alguma intercorrência, se foi tudo tranquilo. Né? Fica tomando algum remédio para sempre depois? Para sempre não, mas alguns remédios tem que tomar, né? Analgésicos, né? Antibióticos, aquela outra... Perguntou do antibiótico. O antibiótico ele é importante para quê nesse caso? Apesar de ser pouca invasão... Normalmente não damos antibiótico, mas em alguns casos você faz um antibiótico profilático, né? De prevenção de infecção. Tem uma pergunta aqui da Vânia Rosa. Não tem a ver com o tema, mas eu gosto quando essas perguntas vêm, porque desmistifica um monte de coisa, né? Ela precisa fazer uma cirurgia, retirar essa fena do joelho para baixo. Ela tem medo de fazer e de ter trombose. É perigoso ou não? Tem esse risco? Não, as cirurgias de safena tem muito pouca trombose pós-operatória, né? Vai acompanhar também, não vai fazer, vai embora, não voltar no trabalho. São cirurgias que têm baixa morbidade, que a gente chama, né? E é muito segura. Tem que ter uma boa indicação, acredito que o colega que indicou, né? Tenha estudado ela com ultrassom e tal, mas
normalmente não acontece nada, não. Vai ter que seguir as orientações de pós-operatório, usar uma meia elástica, tomar as medicações, né? Se fizer tudo direitinho, deve ocorrer tudo bem. A Angélica Santos diz boa tarde. Ela é de Canoinhas, Santa Catarina. Estava com sangramentos fora do período menstrual e com dor. O ginecologista medicou ela com 2 tipos de medicamentos diferentes. E ele me diagnosticou com doença inflamatória pélvica. Qual a ligação dessa doença inflamatória pélvica com as varizes pélvicas? Não tem ligação, mas há uma confusão, né? Às vezes, o que acontece muito, né? A maioria das vezes, os pacientes tratam doença pélvica crônica e tem varizes também, né? Então, assim, e às vezes fica se tratando doença pélvica crônica e tem varizes. No caso dela, acredito que seja doença pélvica crônica, tem distúrbio de menstruação, tudo. Tá. Tem mais pergunta. Fabiana Souza tem varizes nas pernas desde os 15 anos. Sente muita dor. Quer saber o que faz para amenizar a dor e pergunta se é normal. É normal ter desde os 15 anos? Pode acontecer? Agora, sofrer com dor não é normal, né? Começa a aparecer na menina na menstruação, né? Na primeira menstruação começa a ter um efeito do hormônio feminino e começa a aparecer, né? Vasinho, sim, varizes, celulite, aquela coisa toda, né? É normal ter dor e, a princípio, usar uma meia elástica, né? E procurar um angiologista, investigar, ver se não é cirúrgico, né? Se tem alguma coisa para se fazer. Doutor, tem que usar aquela meia mesmo? Por que eu estou perguntando isso? Ontem até a nossa convidada de um outro programa que conversou comigo aqui pedindo para tocar no assunto de trombose, ela falou assim, eu tenho que usar a meia, mas Denise, a meia é feia. Tem que superar essa questão dessa estética ou a indústria também tem investido? Acho que eu perguntei isso outra vez, em meias mais fininhas, mais bonitinhas. Lá no consultório a gente tem um mostruário. A gente não vende meia em consultório, mas tem um mostruário dos tecidos que existe de meia hoje em dia, né? E elas estão usando mais, viu? Agora, se tem clínica, se tem dor venosa, é importante que se use a meia elástica. É melhor que tomar remédio, né? A meia ajuda, né? Muito. Agora, se o paciente fala que não vai usar a meia, você vai ter uma outra conduta com esse paciente? Então, nós temos algumas orientações, né? Tipo, não ficar muito tempo de pé, fazer atividade física, não ganhar peso, uma série de orientações que a gente dá para o paciente, né? Existem algumas medicações que você pode introduzir, que pode melhorar a dor, né? E tem a cirurgia, né? Você falou do peso, né? Do ganho de peso, de não ganhar muito peso, de perder peso quando a pessoa está acima dele. Tem gente que se livra dessas dores, desse cansaço, peso nas pernas, simplesmente perdendo peso. Parece simples falar, é fácil, né? Eu sei. Mas perdendo peso sem nenhuma intervenção. Melhora. Né? Vamos atender uma telespectadora que está na linha? Olinda fala conosco de Itu, interior de São Paulo. Oi, Olinda, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Tudo bem. Pode perguntar. Então, eu queria saber com o doutor, porque eu fui operada 2 vezes das varizes. E agora ela continua com muita dor, ela queima, ela arde, pinica, ela faz tudo. Eu já fui em vários médicos, e agora estou tomando Dafron, já tomei o cloreto de antipitilina e não adianta nada, a dor é muito forte. E ele falou para mim uma vez que eu tenho aquela veia que a mais profunda, que ela nasceu com problema, então ela vai estourando veia, acho que é por isso que eu tenho muita dor. Tá bom, Olinda, você quer saber o que faz no seu caso, né? Obrigada pela sua pergunta, doutora. Enquanto você vai respondendo a pergunta da Olinda, eu vou me posicionar para dar mais um recadinho para quem tem. Tá ótimo. Parece que a Olinda ela tem umas varizes diferentes, né? Que se ela tem uma alteração do sistema venoso profundo, pode voltar as varizes mais rapidamente, né? E pode ter dor. Precisa conversar direitinho com o seu cirurgião vascular para ver o que pode ser feito, se é reoperação ou só tratamento clínico, trocar o medicamento, ver o que pode ser feito, tá, Olinda? Tá certo.
dar um recadinho. Volto para saber, quero saber das viagens longas, doutora. A gente se aproxima agora de um período de férias escolares. Tem sempre pessoal de férias viajando, a gente sempre vai dar um passeio aí de fim de semana, no carro, às vezes de ônibus, né? Então é importante, até mesmo dentro da cidade, o trajeto, casa, trabalho, né? Casa, escola, faculdade. Isso é importante lembrar para quem está em casa como ter mais qualidade de vida aí nesse retorno venoso. Doutor, vamos falar de viagens longas? Como é bom poder falar sobre esse tema. Eu adoro viajar, passear, mas eu confesso que a gente não toma o cuidado necessário. Quem não sofre com dores também deveria fazer esse repouso, até para não sofrer isso, para não desencadear esse problema. Como é que é? Porque às vezes alguém que sofre com problema está num carro com pessoas que não têm essa dor. Aí só aquela pessoa está precisando mesmo fazer a paradinha. Todo mundo deveria fazer, doutor? Falando de automóvel, né? É importante a movimentação das pernas a cada 2 horas, dar uma parada, dar uma andada, né? Para quem tem problema vascular, para não ter dores, problema de trombose, né? Para viagens aéreas longas. Não dá para fazer a paradinha, mas dá para a gente levantar, fazer a paradinha, né? mas pode Às dar uma vezes, levantada. Né? Às vezes não dá. E viaja de meia. Isso que eu ia falar. Eu já passei por voos em que eu não conseguia, não tinha o desafivelar cinto, não podia fazer isso. Voos com muita turbulência, enfim. Aí não dá. Se tivesse de meia, seria outra história. Viagem de meia elástica, tem você pode fazer a dorsiflexão da panturrilha, que a gente chama, que é pisar no acelerador. Isso. Né? Você pode fazer uma movimentação da panturrilha, que isso melhora também. Tem uns voos, que eu já te falei, né, deles? Tem uns voos de empresa asiática que eles põem até um filminho para você fazer atividade física, né? Eu acho que devia ter, de tempos em tempos, lembrar o teu passageiro. Porque a companhia aérea também não quer que o passageiro sofra ali dentro do voo. É dor de cabeça para eles também, né? Ninguém quer esse desconforto. Agora, então de avião, o ideal seria a meia, né? Porque às vezes não dá para levantar. Agora, de ônibus, de carro, fazendo os ônibus já fazem algumas paradas. Sair realmente, levantar, dar uma voltinha, de quanto tempo você acha? Não, assim, você tem que movimentar a panturrilha, né? Para não... Normalmente, esse problema é mais por causa de trombose, que o pessoal... Que muita imobilização, ficar muito parada, é ruim para as varizes, né? Para a circulação. Então, o que a gente pede? Movimenta as pernas, né? Cada 2 horas, dá uma andadinha, você tem que movimentar. O importante é não ficar parada, né? Tá, não ficar parado. Agora, doutor, precisa passar no médico? Tem gente que não pode viajar? Tem gente que não pode viajar, porque no avião a gente ainda tem a questão da pressão diferente, né? Tem gente que não vai poder viajar em algum momento aí da doença, das varizes. Varizes pélvicas não entram nessa questão, nesse caso, né? Não. O problema de viagem prolongada de avião são as tromboses venosas. A gente só proíbe quando é trombose venosa muito aguda e quando está em fase de anticoagulação, o remédio ainda não está agindo o que a gente quer. Depois de um certo tempo, nós liberamos para viajar. Tem algumas pessoas que já tiveram trombose, que tem esse fator de risco, que a gente dá um remedinho para viajar. A gente prescreve a meia e ainda prescreve um anticoagulante. Aí viaja mais tranquilo. Então tem casos e casos. Tem paciente que a gente faz uma cartinha para a companhia aérea dar um pouco mais de espaço também. Né? Existem algumas formas, mas na maioria das vezes pode viajar sim, desde que seja bem orientado. Porque é bem apertadinho também. 10 horas de voo, o pessoal está viajando muito. E aí quem sofre com um problema desse, por exemplo, talvez prefira os voos com escala, né? Então você vai... Não aquela escala, tem algumas escalas que fazem o contrário, né? Você viaja mais longamente, depois você volta, né, para onde você queria chegar. Mas fazer as paradas com escalas bem inteligentes e programadas, às vezes é bom para o paciente que sofre com isso. Acho que assim, se ele estiver dentro do voo e seguir essas orientações, não vai ter problema. Passar no médico é sempre uma decisão muito prudente. Né? Eu tenho recebido muitos pacientes que vão viajar e passam, vem, eu ouvi dizer que tem isso e tal. E a gente orienta. Prudente, né? Muito legal.
super prudente. Até a gente falou das mulheres e desse sintoma, até da trombose, que começa a doer, de repente, a perna. Pode acontecer aqui, na sua cidade, no seu país, mas pode acontecer em outro lugar, né? Fazer, de repente, um check-up, só para ter certeza que está tudo certo. Como é bom você ir ao médico e ele fala assim, tá tudo bem, volte para a sua casa, né? É porque o problema da trombose, você tem a trombose, você vai ter a trombose lá e o problema é que você vai ter uma embolia de pulmão, né? Que é uma doença que mata, que é complicação da trombose venosa. Né? E primeiro, como é que você vai falar? Ninguém sabe falar essa doença, esse problema em outras línguas, né? Não é algo que a gente está acostumado a falar. Até para você se explicar, né? Achar... Difícil. É bem complicado. Doutor, adorei te receber aqui de novo. Está sempre convidado a voltar. Você já sabe, é super de casa. Obrigado. Já. Eu vou deixar aqui os contatos do doutor. Você que está em casa sabe que pode sempre entrar em contato com os nossos especialistas. Hoje os telefones são 0 operadora 11 2651 6726 2651 6726 e 0 operadora 11 também 3812 2922 3812 2922 e o site www.drbrigidiovascular.com.br drbrigidiovascular.com.br. Doutor, volte mais vezes, adorei. Voltarei, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Sempre bastante esclarecedora as nossas entrevistas. Você que está em casa, ontem à noite eu postei lá na nossa página do Facebook, facebook.com/consulta ao doutor, o que você quer ver aqui no Consulta ao Doutor. Peça os temas aqui, de repente você perdeu algum tema, a gente sabe que é complicado, mas a gente deixa aí em stand-by para que a gente possa falar sobre esse tema mais para frente, mesmo que a gente já tenha falado. A gente sabe que não é todo mundo que consegue assistir todos os dias, a gente vai tentando agradar aí a todos. Então corre lá, tem um post perguntando qual tema você quer ver aqui no Consulta ao Doutor. Vai deixando os temas lá, que eu vou ter o maior prazer de atender às suas solicitações, tá bom? Se quiser já deixar pergunta, pode fazer isso lá, mas saiba que a gente vai ter que se programar para marcar com o especialista, para que ele venha aqui, aí sim, a sua pergunta vai ser respondida. Obrigada a você que nos assiste todos os dias, que está sempre ligado aqui no Consulta ao Doutor, que escolhe nos assistir. É um prazer ter você aí do outro lado. Fiquem sempre com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau!